J. J. Benítez, Os Astronautas de Yahvé, 1980. Parte 02. Louvado seja Deus por não me ter feito mulher. É de se supor que a equipe de seres do espaço que já trabalhava nessa fase do plano da redenção humana questionasse, e com extrema preocupação, que tipo de reação o anúncio de um de seus homens acerca do futuro nascimento de uma menina podia provocar em Joaquim e Ana. A razão era simples. Naquela época, e inclusive atualmente, a situação da mulher no Oriente não era muito justa, ter filhos era de extrema importância para a mulher judia. E a falta de filhos era considerada uma grande desgraça. Um castigo divino, até. Se a esposa dava a seu marido um varão, ela começava a ser respeitada e considerada pelas famílias fiéis ao cumprimento da lei. Se, ao contrário, tinha uma menina, o acontecimento se via acompanhado, com frequência, de indiferença e tristeza. A inferioridade da mulher nos tempos de Jesus chegava a tais extremos que um dos escritos rabínicos, o chamado Berakot, recomendava rezar todos os dias a seguinte oração: Louvado seja Deus por não me ter feito mulher. E, portanto, pouco compreensível que Ana, e o que dizer de seu marido, expressasse tão grande alegria diante do nascimento de uma filha. Nem sequer as palavras do astronauta, e que há de ser bendita entre todas as mulheres, podiam acalmar, com certeza, o inquieto coração da futura avó de Jesus. Era lógico. Ela, como mulher, conhecia o grau de submissão a que estavam submetidas todas as mulheres. Quando uma mulher judia de Jerusalém saía de casa, por exemplo, fazia-o com o rosto coberto por 2 véus, presos por um diadema na testa, com fitas penduradas de até o queixo e uma malha de cordões e nós. Desse modo, não era possível reconhecer os traços de seu rosto. A mulher que saía sem estar com a cabeça coberta, conta Joachim Jeremias, ou seja, sem o aparato que velava seu rosto, ofendia a tal ponto os bons costumes que seu marido tinha o direito, inclusive o dever, de expulsá-la, sem ser obrigado a lhe pagar a quantia estipulada, em caso de divórcio, no contrato matrimonial. Assim especifica o escrito rabínico Ketubot. Isso me inclina a pensar que a Virgem Maria, sendo já adulta e mãe de Jesus, também estaria obrigada a respeitar essa norma. Eis aqui, enfim, outro fato que também não foi registrado com fidelidade pela tradição pictórica mundial. A Virgem, como sabemos, aparece sempre com o rosto descoberto, e, na realidade, devia ser ao contrário. Esta precária situação social da mulher no Oriente chegava a situações tão calamitosas quanto as seguintes, que foram perfeitamente registradas pelos escritos rabínicos Kedushim, Ketubot Berakot. A boa educação proibia se encontrar a sós com uma mulher na rua, olhar para uma mulher casada e até mesmo cumprimentá-la. Uma mulher que se distraía com todo mundo na rua, ou que dava confiança em público, podia ser repudiada sem receber o pagamento estipulado no contrato matrimonial. Filon diz a este respeito: mercados, conselhos, tribunais, procissões festivas, reuniões de grandes multidões de homens, em uma palavra, toda a vida pública, com suas discussões e seus negócios, tanto na paz como na guerra, é feita para os homens. Às mulheres convém ficar em casa e viver em retiro. As jovens devem ficar nos aposentos retirados, impondo-se como limite a porta de comunicação com os aposentos dos homens, e as mulheres casadas, a porta do quintal como limite. Os direitos religiosos das mulheres, assim como os deveres, eram limitados. Segundo Jósefo, as mulheres só podiam frequentar, no templo, o átrio dos pagãos e o das mulheres. Durante os dias da purificação mensal e durante um período de 40 dias depois do nascimento de um menino e 80 depois do de uma menina, não podiam entrar nem mesmo no átrio dos pagãos. O ensino era rigorosamente proibido para as mulheres.
Em casa, a mulher não era contada no número das pessoas convidadas a pronunciar a bênção depois da refeição. Também não era obrigada a prestar testemunho, posto que, como se depreende do Gênesis 18:15, era mentirosa. Diante de um panorama tão obscuro e pouco grato, que tipo de futuro podia se imaginar para qualquer mulher nascida naquela época? Por isso que, talvez, a alegria de Ana e Joaquim pelos anúncios do anjo, segundo os apócrifos, houvesse sido provocada mais pelo fato em si de estar grávida que pela chegada de uma menina, suponho, porque esta circunstância lhes era cobrada pela sociedade em que viviam. Além, naturalmente, do fato de terem podido contemplar um ser sobrenatural. Se levarmos em conta que as mulheres daquela época, e muito especialmente as da classe alta, como era o caso de Ana, quase sempre permaneciam acompanhadas de donzelas, escravas etc., era muito provável que o astronauta ou sua nave, ou ambos, houvessem sido vistos também por elas. E a notícia teria corrido como rastilho de pólvora pelo povoado. Se refletirmos sobre essa tardia gravidez de Ana, que possivelmente já havia entrado nos 40, não precisamos de muito tempo para perceber quão maravilhosamente bem planejada deve ter sido a chegada do Messias. Estou me referindo, uma vez mais, ao Estado Maior, o fácil, embora, ao mesmo tempo, menos efetivo, teria sido suscitar em Ana e Joaquim um ou vários filhos, e na idade habitual. Isso, porém, não teria contribuído tanto com o realce da ação divina. Era, evidentemente, muito mais espetacular fechar temporariamente a maternidade dos avós de Jesus, submetê-los a uma situação tensa e difícil como deve ter sido a censura do sumo sacerdote, por último, fazer o imenso poder dos céus brilhar diante do casal e diante de todo o povo judeu. E não vou me referir, agora, a esse assombroso ou misterioso ou sobrenatural fenômeno, anunciado pelo astronauta, graças ao qual o óvulo de Ana foi evidentemente fecundado sem ter nada a ver com a ação de homem algum. Prefiro esperar esse outro instante, praticamente gêmeo do que lemos, em que outro tripulante anuncia a jovem Maria que conceberá um filho sem mediação humana. Do ponto de vista genético, por exemplo, a incógnita é apaixonante. O dilema da lactação. Outra parte desse plano, e que me fascina por seu caráter preventivo, é a que faz referência aos primeiros anos da infância de Maria. Recordemos as palavras do astronauta. E permanecerá na casa paterna os 3 primeiros anos, até que conclua sua lactação. No início, porém, uma dúvida me assaltou. Os pediatras que consultei concordaram. 3 anos de alimentação à base de leite materno constitui, ou pode constituir, um erro. Eis aqui algumas razões. Em um bebê normal, e não há razões para que, fisiologicamente falando, Maria fosse diferente, os dentes começam a brotar entre os 6 e 9 meses de vida. É justamente nessa idade que os médicos recomendam o fim da lactação natural. Caso a mãe continue dando o peito à criança, ela pode morder o mamilo, provocando o surgimento de fissuras etc. Paralelamente, nesse momento surge, na mãe, uma espécie de rejeição à lactação. Está provado, também, que justamente a partir desses 9 meses a secreção láctea perde seu valor proteico. Como se sabe, o leite materno reúne, entre seus principais elementos, carboidratos, gorduras, sais minerais, proteínas e vitaminas. Uma alimentação exclusivamente ancorada, durante 3 anos, no leite materno poderia provocar na criança um déficit geral que poderíamos traduzir, por exemplo, em anemia, desnutrição, avitaminose, distrofias, falta de defesas, eczemas, deficiências respiratórias, mas, nessa realidade cientificamente provada, encontramos também outro dado muito significativo. Em pleno século XX, os médicos observaram que em países como Zaire, a mortalidade infantil é muito elevada, mas a partir dos 2 anos de idade. Por quê? A explicação parece simples.
As crianças africanas são amamentadas justamente até a idade de 2 anos. O leite da mãe contém, também, defesas especiais? Segundo os especialistas, sim. E como afirmam célebres especialistas em pediatria, como Valdo E. Nelson e Schaffer, é muito provável que, apesar de todos os nossos conhecimentos, ainda não tenhamos descoberto todos os elementos que compõem o leite materno. Nesse caso, a ação da equipe de astronautas que ordenou a lactação de Maria por um período de 3 anos pode ter sido correta. Desconheço se existem números confiáveis sobre os índices de mortalidade infantil na época de Jesus, mas suponho que deviam ser preocupantes. Se aqueles seres supertecnicizados tinham consciência de tamanha ameaça, coisa mais que certa, a medida em questão era totalmente razoável, acima, inclusive, dos problemas anteriormente referidos. A medicina de 2000 anos atrás não estava em condições de saber, por exemplo, que o colostro, o leite materno da primeira semana, é rico em anticorpos contra o vírus da poliomielite, contra o colo e contra os estafilococos. Segundo os médicos de hoje, a criança alimentada com leite materno está praticamente imunizada contra uma infinidade de infecções e sua flora intestinal apresenta, também, consideráveis vantagens. Os psiquiatras e pediatras também se mostram de acordo em outro fato de grande importância para o equilíbrio emocional da criança. Um bebê que recebe a correspondente alimentação láctea experimenta, normalmente, uma maior afetividade. Cresce sem medos e traumas, e o simples fato de colocá-la no peito anula nela o chamado reflexo de Moro, que consiste em um susto natural que a invade quando está de barriga para cima. Se os astronautas, supomos que infinitamente mais adiantados que nossos atuais pediatras e psicólogos, pretendiam que Maria crescesse plena de afetividade, sem medos e traumas e com um mínimo de defesas, em vista das muitas doenças que deviam assolar a população infantil, uma lactação prolongada podia ser o tratamento ideal. Por outro lado, e posto que os pais da menina haviam feito voto solene de entregar o filho a serviço do templo, cabe pensar que a equipe estabeleceu essa margem mínima de 3 anos a fim de evitar uma prematura entrega da criança aos sacerdotes. Está claro que o lugar natural onde todo infante deve permanecer é sempre no seio da família. Resisto a acreditar, ainda, que Maria tenha sido alimentada nos 3 primeiros anos única e exclusivamente à base de leite materno. O mais provável é que essa dieta fosse acompanhada de outros produtos, próprios para essa idade, que podiam servir como complemento. Em suma, a afirmação dos evangelhos apócrifos sobre os 3 anos de lactação da pequena Maria poderia ser plenamente justificada, do ponto de vista médico. Isso fortalece minha opinião de que muitas passagens desses textos esquecidos ocorreram de verdade. 7. A equipe atenta à infância de Maria. Talvez seja esta a parte dos evangelhos apócrifos que relata os primeiros anos de Maria, a parte fantasiosa ou pueril extremo, pelo menos em alguns capítulos. Outras passagens, porém, comuns inclusive nos apócrifos, me pareceram reveladoras. Vejamos, em primeiro lugar, o texto do Evangelho apócrifo de Mateus. 6. Passados 9 meses depois disso, Ana deu à luz uma filha e lhe pôs o nome de Maria. No 3º ano, seus pais a desmamaram. Depois, foram para o templo e, após oferecer seus sacrifícios a Deus, doaram sua filhinha Maria, para que vivesse naquele grupo de virgens que passava dia e noite louvando a Deus. E, ao chegar em frente à fachada, ela subiu tão rapidamente os 15 degraus que não teve tempo de voltar seus olhos e nem sequer sentiu saudade de seus pais, coisa tão natural na infância. Isso deixou a todos estupefatos, de modo que até os próprios pontífices se admiraram. E o autor sagrado prossegue mais adiante. 7.
E Maria era a admiração de todo o povo, pois, tendo apenas 3 anos, andava com um passo tão firme, falava com uma perfeição tal e se entregava com tanto fervor às louvações divinas que ninguém a tomava por uma menina, e sim por uma adulta. Era, ainda, tão assídua na oração, como se tivesse já 30 anos. Sua face era resplandecente como neve, de modo que com dificuldade se podia pôr o olhar nela. Entregava-se com assiduidade aos labores da lã, e é de se notar que o que mulheres mais velhas nunca foram capazes de executar, ela já realizava na mais tenra idade. 2. Essa era a norma de vida que havia se imposto. Desde a madrugada até a hora terça, orava. Desde a terça até a nona, ocupava-se em suas tarefas. Da nona em diante, consumia todo o tempo em oração, até que o anjo do Senhor surgia, e de suas mãos recebia o alimento. E assim ia avançando mais e mais no caminho da oração. Finalmente, era tão dócil às instruções que recebia em companhia das virgens mais antigas, que não havia nenhuma mais apta que ela para as vigílias, nenhuma mais erudita na ciência divina, nenhuma mais humilde em sua simplicidade, nenhuma interpretava com mais graça a salmodia, nenhuma era mais gentil em sua caridade, nem mais pura em sua castidade, nem, finalmente, mais perfeita em sua virtude. Pois ela era sempre constante, firme, inalterável. E cada dia ia avançando mais. Cada dia usava para sua refeição, sustento, exclusivamente o alimento que lhe chegava pelas mãos do anjo, repartindo entre os pobres o que os pontífices lhe davam. Frequentemente se viu os anjos falando com ela, obsequiavam-na com carinho de amigos íntimos. E se algum doente conseguia tocá-la, voltava imediatamente curado para casa. Salta aos olhos que o autor, neste caso Mateus, e todos os que possam ter colaborado com a redação do referido Evangelho apócrifo, se excedeu na hora de expor as excelências de Maria. O fato de uma criança caminhar com passo firme aos 3 anos deve ser considerado algo absolutamente normal. O estranho, aliás, seria o contrário, e embora eu não duvide da qualidade do leite materno de Ana, o fato constatado pelos apócrifos, de que foi desmamada aos 3 anos, parece-me uma circunstância que, como já comentei, longe de proporcionar adequada força ao organismo de Maria, a teria posto em grave risco de desnutrição. É de se supor, portanto, que a solicita Ana acompanhasse o peito com outro tipo de dieta. Duvido, também, que a pequena Marion, porque este era seu verdadeiro nome, se entregasse, já aos poucos 3 anos, às louvações divinas e a tão intenso ritmo de oração. E me permito duvidar, não porque não acredite no poder do profundo, mas porque sempre o considerei um Deus extremamente sensato. O fato de que aquela criatura houvesse sido escolhida para servir de abrigo, durante 9 meses, para o Filho do Altíssimo, não significa que a natureza tivesse que quebrar seu equilíbrio natural. Suponho, portanto, que por mais donzelas virgens discercassem a menina, ela se comportaria como tal. Ou seja, com as mesmas travessuras, birras, brincadeiras e atitudes de um bebê primeiro e de uma menina depois. Também não acredito que ninguém, jamais, havia irada. Será que já existiu, alguma vez na história dessa humanidade, uma única criança que não tenha chorado, esperneado ou protestado a plenos pulmões pelas pequenas coisas que ocupam e preocupam as crianças? Sinceramente, este enfoque dos evangelhos apócrifos, como apontava anteriormente, me parece fora de tom. Como acho igualmente exageradas as afirmações de São Tiago em seu proto-evangelho, onde, entre outras coisas, pode-se ler. 8. E dia a dia, a menina ia se robustecendo. Ao chegar aos 6 meses, sua mãe a deixou sozinha no chão para ver se se segurava, e ela, depois de andar 7 passos, voltou ao regaço de sua mãe. Esta ergueu, dizendo: Vive o Senhor, que não andarás mais por este chão até que te leve ao templo do Senhor.
e fez um oratório no quarto da menina, e não consentiu que coisa comum ou impura passasse por suas mãos. Chamou, ainda, umas donzelas hebreias, virgens todas, e estas a entretinham. E diz o apócrifo mais adiante: ao chegar aos 3 anos, disse Joaquim: chamai as donzelas hebreias que estão sem mácula, e que peguem candeias acesas, para que a menina não se volte para trás e seu coração seja cativado por alguma coisa fora do templo de Deus. E assim fizeram enquanto iam subindo rumo ao templo de Deus. E foi recebida pelo sacerdote, que, depois de tê-la beijado, abençoou-a e exclamou: o Senhor engrandeceu teu nome por todas as gerações, pois no fim dos tempos manifestará em ti sua redenção aos filhos de Israel. Então, ele a fez sentar no 3º degrau do altar. O Senhor derramou graça sobre a menina, que dançou com seus pezinhos, fazendo-se querer por toda a casa de Israel. 9. Desceram seus pais, cheios de admiração, louvando ao Senhor Deus, porque a menina não havia se voltado para trás. E Maria permaneceu no templo, recebendo alimento das mãos de um anjo. Outro absurdo. Na verdade, é quase ridículo erguer um oratório no quarto de uma criança de tão pouca idade. O que talvez não devamos estranhar tanto é que Maria pudesse caminhar um pouco aos 6 meses. Embora o normal, pelo menos hoje, seja que uma criança comece a dar seus primeiros passos aos 12 meses, há muitos exemplos de outras que já começam aos 7 ou 8. E não podemos esquecer, em nenhum momento, que no organismo de Maria, e especialmente em seu código genético, já existia algo misterioso que, indubitavelmente, a diferenciava dos outros pequenos judeus. De qualquer maneira, e por mais diferente que pudesse ser sua informação genética, não acho que as reações da menina fossem tão absurdas e impróprias como indicam os apócrifos. Eis aqui um ponto em que esses textos caem em plena fabulação. Ou será que uma menina de 3 anos que sempre viveu ao lado de seus pais pode esquecer seu lar e ir correndo, e sem se voltar para trás, para um lugar estranho? Se a pequena Maria foi entregue aos cuidados do templo em tão tenra idade, é de se supor que a transição tenha sido tão dura para ela quanto para seus pais, e isso, na minha opinião, não diminuiu um só grama de esplendor do grande papel que Maria devia representar. Mas, assim como acho exageradas as expressões dos autores sagrados no concernente a essas passagens da infância da Virgem, também reconheço que os apócrifos fornecem novos e sensacionais dados sobre a vida dela. Um desses relatórios, em particular, me fez pensar longamente. 8. Uma alimentação especial. Seria tão absurdo pensar que Maria, que seria mãe do Filho do Altíssimo, foi vigiada de perto por aqueles que, justamente, eram responsáveis por parte da realização do plano cósmico da redenção humana. Vou tentar me explicar. Se, como afirmam os evangelhos apócrifos, Maria foi engendrada de forma misteriosa e não pela ação direta de Joaquim, seu pai, é lógico que aqueles que estavam supervisionando o citado plano se encarregaram, também, de seu cuidado. E muito especialmente nos sempre difíceis e delicados anos da infância. É revelador o fato de que nos 3 apócrifos de maior peso, o proto-evangelho de Tiago, o de São Mateus e o livro sobre a infância de Maria, os narradores coincidam também em um fato que vem ratificar o que acabo de expor. Diz o capítulo 7 do último apócrifo citado. 1. Mas a Virgem do Senhor ia avançando nas virtudes enquanto crescia. E, segundo as palavras do salmista, seu pai e sua mãe a abandonaram, mas Deus a tomou para si. Diariamente tinha contato com os anjos. Ainda gozava, todos os dias, da visão divina, que a imunizava contra todo tipo de males e a inundava de bens sem conta. Assim chegou aos 14 anos, fazendo, com sua conduta, com que os maus não pudessem imaginar nela nada repreensível e os bons vissem sua vida e comportamento como dignos de admiração. O fantasma da desnutrição.
Há uma preocupação especial, nesses autores, de enfatizar a ideia de que a pequena Maria recebia sua comida das mãos dos anjos. No Evangelho Apócrifo de Mateus, por exemplo, esta afirmação é repetida 2 vezes. E o mesmo acontece com Tiago, em seu Apócrifo da Natividade. À primeira vista, poderíamos acreditar que essa expressão é produto, talvez, de imaginação oriental, tão generosa, sem dúvida, e tão manipulada, a bem da verdade, por muitos teólogos, exegetas e hipercríticos. E é possível, por que não? Que estejam com a razão. Mas, e se não fosse assim? E se esses anjos houvessem existido de verdade, como está refletido em dezenas de passagens da Bíblia? Vamos supor que os apócrifos dizem a verdade. E vamos imaginar que esses anjos desciam todo dia ao templo para fornecer o alimento à menina. Tinham alguma razão especial para fazer isso? Existia necessidade real de vigiar a comida de Maria? Ou se tratava de outro tipo de controle ou checagem? E a menina, Maria, diariamente tinha contato com os anjos. Ainda gozava, todos os dias, da visão divina, que a imunizava contra todo tipo de males. Livro apócrifo sobre a infância de Maria. Os astronautas desciam diariamente ao templo e forneciam alimento à pequena Maria. Vamos tentar racionalizar o assunto. Se aquela criatura humana, Maria, havia sido selecionada para acolher em suas entranhas um ser tão diferente e elevado como Jesus, parece necessário, mais que lógico, que aqueles anjos a submetessem a um estrito controle. Em uma época tão elementar, do ponto de vista da saúde e da alimentação, não era demais, longe disso, que uma equipe especializada fosse checando seus sinais vitais e de crescimento. Só assim se podia garantir um perfeito estado de saúde. Só assim era possível evitar o indubitável e crônico déficit de vitaminas que aquele povo e a maioria dos que se assentavam no Médio Oriente padeciam. Qualquer uma das doenças próprias da infância, que hoje são evitadas graças ao complexo leque de vacinas, e que indubitavelmente podiam assaltar também a pequena Maria, ficava, dessa forma, conjurada. Se, por simples curiosidade, olharmos para trás e examinarmos os índices de mortalidade infantil em épocas passadas, ficaremos abalados. Hoje em dia, inclusive, como todos sabemos, continuam morrendo milhões de crianças no planeta devido à fome e a doenças como difteria, meningite, febres e, principalmente, desnutrição. Segundo a Unicef, do 1,5 bilhão de crianças que temos ainda no mundo, mais de 500 milhões estão gravemente desnutridas. O que se podia esperar, então, em uma civilização de mais de 2000 anos atrás, quando chegar aos 40 anos, idade do pai da Virgem, já era uma vitória. Podemos ter uma leve ideia da dramática situação da humanidade há 2000 anos no que diz respeito, por exemplo, à desnutrição sondando o problema em nossos dias. Vejamos. Em 1979, e segundo dados oficiais da FAO, 10 milhões de crianças em todo o mundo estavam tão desnutridas que suas vidas corriam grave perigo. Outros 400 milhões de pessoas vivem à beira da inanição. Por dia, morrem 12 mil seres humanos de fome, e só na Índia falecem, por ano, 1 milhão de crianças, vítimas da desnutrição. Se isso está acontecendo agora, em plena era do espaço, o que não devia acontecer nos tempos de Ana e Joaquim? A desnutrição pode ocorrer, segundo nossos cientistas, de 4 formas. Em primeiro lugar, pode ser simplesmente que uma pessoa não ingira alimento suficiente. É o que se chama de subnutrição. Pode ser que sua dieta não inclua um ou vários alimentos básicos, o que provoca doenças deficitárias como a pellagra, o escorbuto, o raquitismo e a anemia na gravidez, devidas a uma insuficiência de ácido fólico.
Pode ser também que haja uma malformação física ou uma doença, de origem genética ou ambiental, que impeça a pessoa de digerir corretamente os alimentos ou assimilar alguns de seus componentes. Esta circunstância causa o que se chama de desnutrição secundária. Finalmente, e este caso é mais de má nutrição que de desnutrição, pode ser que o indivíduo esteja consumindo muitas calorias, ou um ou vários componentes de uma dieta correta em excesso. É o que entendemos por superalimentação. Mas vou me referir, fundamentalmente, aos 3 primeiros tipos de desnutrição, que, sem dúvida, podiam ser os fantasmas que faziam a equipe de astronautas tremer, pensando na jovem Maria e seus ancestrais. Uma insuficiência crônica de calorias, por exemplo, teria provocado na virgem menina apatia, desgaste muscular e falhas de crescimento. As pessoas subalimentadas, seja qual for a idade, são mais vulneráveis a infecções e outras doenças, e se recuperam mais lentamente e com mais dificuldade. Se Maria houvesse padecido uma deficiência proteica crônica, seu crescimento teria sido mais lento e sua altura teria sido sensivelmente inferior à normal. Ainda, teria apresentado certos sintomas característicos. Erupções cutâneas e palidez, edemas da fome, mudança na cor do cabelo. É curioso, mas, se houvesse padecido esse problema, Maria, em vez de ter a cor morena própria da raça judia, teria sido ruiva, embora a proteínico-calórica seja forma predominante de desnutrição. As doenças causadas por deficiências de determinadas vitaminas ou minerais também estão muito difundidas. Se isso acontece em nossos dias, o que podemos pensar de 2000 anos atrás? Naquela época, as doenças deficitárias clássicas deviam ser frequentes: o beriberi, a pilagra, o raquitismo. Esta última, que pode ser encontrada ainda na forma adulta, nas mulheres muçulmanas, osteomalácia, por seus hábitos de vida que as impedem de receber luz solar, fez com que eu pensasse em um detalhe não menos assombroso e que foi planejado, sem dúvida, com toda a intenção pela equipe. Estou me referindo ao insólito fato de os astronautas terem concordado com o voto ou promessa de Anne e Joaquim, de certo modo desumano, de entregar seu único rebento, e então tenra infância, ao serviço do templo. Aqui, havia algo que não encaixava. Se pararmos para pensar, a postura da equipe não é tão desnaturada. Era justamente no grande templo de Jerusalém, construído de acordo com os padrões e normas ditados pela própria equipe de astronautas, que melhor podiam controlar o crescimento e desenvolvimento físico e psíquico da menina. Ali, ainda, abundavam pátios abertos e o sol batia abundantemente. Uma checagem quase constante de Maria enquanto vivesse na casa de seus pais teria representado, talvez, uma evidente complicação das manobras e trabalhos dos astronautas. Não acredito, enfim, que a estadia da menina no templo, supondo que tal relato fosse verdadeiro, obedecesse a razões de ordem espiritual. Esta, em todo caso, pode ter sido a desculpa de que os responsáveis pela integridade física e mental da Virgem lançaram mão. Era quase impossível, insisto nisso, que os astronautas explicassem aos pais de Maria as verdadeiras razões daquele meticuloso controle, um controle que deve ter recaído também sobre Ana, antes e durante a gravidez. Hoje, sabemos que os seres mais indefesos perante os estragos da desnutrição são justamente as crianças, até os 5 ou 6 anos, e as lactantes. As proteínas são particularmente necessárias durante o desenvolvimento do feto, para a formação de ossos, músculos e órgãos. O filho de uma mãe desnutrida tem mais probabilidades de nascer prematuro ou doente, e seu risco de morrer ou de ser vítima de malformações neurológicas ou mentais irreversíveis é muito maior. O cérebro inicia seu desenvolvimento no útero e o completa cedo, antes dos 2 anos.
A desnutrição durante esse período, quando estão sendo formados os neurônios e as conexões neuronais, pode ser causa de retardos mentais não passíveis de posterior recuperação. As consequências em longo prazo, não só de ordem individual, mas também social, não precisam ser expostas. Não quero nem pensar no que poderia ter acontecido se, por uma falta de controle, essa penúltima fase da redenção, gravidez de Ana, crescimento de Maria etc., houvesse malogrado. Embora esteja falando em tese, o que teria feito a equipe celeste se, de repente, e por causa de uma nutrição deficiente ou por qualquer doença, a mãe de Maria houvesse abortado ou a menina chegasse a este mundo prematuramente ou com uma complicação cerebral, metabólica etc.? A vigilância da saúde de Ana e Joaquim, bem como de seus avós e outros ancestrais, deve ter sido outra missão da velha equipe que havia se responsabilizado pelo plano divino desde os remotos tempos dos patriarcas. Esta que vemos agora, justamente, pode ter sido, na minha opinião, uma das razões básicas para a escolha, depuração sanitária e manutenção, a qualquer preço, da pureza da raça do povo escolhido. Era absolutamente necessário que os últimos elos da cadeia que devia terminarem com Jesus fossem saudáveis e especialmente preparados, e eles conseguiram. Esse vendaval de ameaças que, sem dúvida, acossava o povo judeu daqueles tempos, desnutrição, doenças infecciosas, altas taxas de mortalidade infantil etc., me conduz, quase sem querer, a outra reflexão, não menos sutil. Uma das poucas fórmulas que a equipe pode ter utilizado nessa corrida de obstáculos, que deve ter sido a consecução de um ramo genética e fisiologicamente em condições no povo escolhido, foi talvez a manutenção de famílias com possibilidades econômicas, e a cujos membros não faltassem, pelo menos, os alimentos básicos. Se não, por que a necessidade de um Messias descender de estirpe real? Porque a família de Joaquim e Ana teria muitos rebanhos e grandes propriedades? Esta, repito, pode ter sido a solução em meio a tanta miséria e doenças. Mas, voltemos às estatísticas de 1979, preocupantes por si mesmas e muito mais se as extrapolarmos aos anos anteriores ao nascimento do enviado. Estimativas baseadas nos resultados de 77 estudos sobre o estado nutritivo de mais de 200 mil crianças em idade pré-escolar, e realizados em 45 países da Ásia, África e América Latina, situam um número total de crianças que apresentam algum grau de desnutrição proteínico-calórica em 98,4 milhões. As porcentagens oscilam entre 5% e 37% na América Latina, de 7% a 73% na África e 15% a 80% na Ásia, excetuando a China. O que não devia ocorrer nas terras da Palestina há mais de 2000 anos. E, também, não podemos esquecer que aqueles povos se viram afundados, em diversas épocas, em secas, furacões, epidemias e fomes sem conta que ensombraram ainda mais o já crônico déficit alimentar do povo. Em 64 AC, um furacão destruiu toda a colheita, ao ponto de modos de trigo ser vendido, então, a 11 dracmas, como relata J. Jeremias. Quer dizer que por 11 dracmas compravam 8,752 litros, ao preço de 1 dracma por 0,7 litro. Em épocas normais, porém, adquiriam 13 litros de trigo por 1 dracma. Isso quer dizer que também naqueles tempos os preços subiam. E as altas dos elementos básicos, como era o caso do pão, desencadeavam, e sempre desencadeia, mais fome, mais doenças e, definitivamente, mais mortes.
Diante de situações como estas, só as famílias mais abastadas podiam escapar, e nem sempre, dos já citados fantasmas da desnutrição, a vitaminose etc. E embora eu tenha certeza de que no espaço não deve prosperar nenhum tipo de regime político ou econômico, que mais os astronautas podiam fazer, se ainda deviam tentar conjugar sua tarefa com o máximo respeito à liberdade individual e coletiva dos humanos. Se a esse complexo leque de razões higiênico-sanitárias acrescentarmos outras que, evidentemente, fogem ao nosso entendimento, a constante presença dos anjos, dia após dia, junto à pequena Maria, ou Marion, está mais que justificada. É possível que o fornecimento desses alimentos por parte da equipe eliminasse os possíveis riscos de avitaminose, desnutrição, raquitismo etc., que a população infantil suportava naquela época. E embora a família de Maria fosse rica, não podemos sequer comparar o valor nutritivo dos alimentos que os anjos ou astronautas podiam oferecer com a rudimentar dieta judaica. Respeitando as diferenças, seria como tentar equiparar a esmerada e variada alimentação de uma criança sueca de hoje com a de outra de qualquer deserto da Arábia, de 2000 anos atrás. E mesmo achando que minha postura em relação aos anjos que aparecem na Bíblia ficou suficientemente clara no prólogo deste trabalho, não quero seguir adiante sem reafirmar, agora, um daqueles pontos. Os astronautas tinham que ter um aspecto absolutamente físico. Essa figura humana, essa materialidade, definitivamente, apesar de seus uniformes ou vestimentas brilhantes ou metalizadas, acabava gerando confiança. Caso contrário, como entender que as testemunhas falassem com eles e que até a pequena Maria fosse vista com um grupo de anjos, como se fossem de velhos amigos? Essa natureza física fica bem evidente quando o próprio Joaquim tenta convidar o mensageiro que apareceu para ele nas montanhas a entrar em sua tenda e repor suas forças com um bom banquete. E embora o anjo rejeite a refeição, no final desaparece da vista da assustada testemunha em algo que sobe aos céus e que Joaquim, como já comentei, confunde com o próprio ser sobrenatural. Tenho certeza de que aquele anjo precisou de um aparelho ou nave para se elevar, porque, simplesmente, era de natureza tão física quanto o próprio e aterrorizado futuro avô de Jesus, a quem acabava de dar uma mensagem, utilizando, inclusive, o mais puro bom senso. Era totalmente necessário que aquela menina fosse se acostumando, pouco a pouco, à presença dos anjos ou astronautas da equipe, e não que encontrasse de repente, anos depois, esses ou outros seres similares, encarregados de velar pelo sucesso de missões tão extremamente delicadas como a chamada Anunciação, concepção virginal e posterior e não menos milagroso parto. Em minhas muitas viagens atrás dos OVNIs, pude falar com uma infinidade de testemunhas que viram, muito de perto, os incorretamente chamados objetos voadores não identificados e seus ocupantes. Pois bem, a maior parte sofreu alterações de tipo psíquico, chegando, inclusive, a desmaiar. Quando o autor sagrado especifica, no livro sobre a Natividade de Maria, que ela gozava todos os dias da visão divina, que a imunizava contra todo tipo de males, é possível que esteja se referindo a algo que na época só podia ser assimilado pela mente humana como um fato divino ou sobrenatural, mas que hoje, em plena corrida espacial, podemos começar a concretizar, por exemplo, na descida de uma dessas naves espaciais ou na saída à Terra de seus ocupantes, os famosos anjos. Tenho certeza de que se qualquer um de nossos filhos, aos 3 ou 4 anos, pudesse estabelecer um contato físico com os tripulantes de OVNIs que se veem hoje em dia em qualquer continente, e se esse contato se prolongasse durante anos, sua familiaridade e a aceitação desses seres seria completa. Sem reservas físicas nem mentais. 9. A complicada escolha de um marido para Maria e passaram-se os anos. E Maria atingiu a puberdade.
Foi quando, segundo relatam os evangelhos apócrifos, surgiu o primeiro problema, segundo o costume judaico, quando as virgens que haviam sido educadas e que haviam vivido ao amparo do templo registravam sua primeira menstruação, abandonavam o recinto sagrado e, geralmente, voltavam para suas casas para contrair matrimônio. Mas a jovem Maria se negou a aceitar as diversas propostas de casamento. Algumas, sem dúvida, muito vantajosas. Neste ponto, pela primeira vez, aparece a figura do sempre enigmático, para mim, São José. Os evangelhos canônicos falam muito pouco sobre este importante personagem. Só os apócrifos fornecem mais alguns dados sobre seu passado e a curiosa história de sua escolha como marido de Maria. Vejamos o que diz o livro sobre a Natividade de Maria neste sentido. 10º. Assim chegou Maria aos 14 anos. 2. Costumava, então, anunciar publicamente o sumo pontífice que todas as donzelas que viviam oficialmente no templo e que houvessem cumprido a idade devida retornassem às suas casas e contraíssem matrimônio, de acordo com os costumes do povo e o tempo de cada uma. Todas se submeteram docilmente a esta ordem menos Maria, a Virgem do Senhor, que disse que não podia fazer aquilo. Deu como razão que estava consagrada ao serviço de Deus espontaneamente e por vontade de seus pais, e que, ainda, havia feito voto de virgindade ao Senhor, fato pelo qual não estava disposta a quebrá-lo pela união matrimonial. Viu-se o sumo sacerdote, então, em grande aperto, pensando, por um lado, que não se devia violar aquele voto para não contrariar a Escritura, que diz: fazei votos ao Senhor e cumpri-los, e não se atrevendo, por outro, a introduzir um costume desconhecido para o povo. Assim, pois, mandou que, por ocasião da festa já próxima, se apresentassem todos os homens de Jerusalém e adjacências para que seu conselho pudesse arrojar luz sobre a determinação que havia de ser tomada em assunto tão difícil. 3. Realizado o plano, foi consenso que se devia consultar o Senhor sobre esta questão. Puseram-se, pois, em oração, e o sumo sacerdote se aproximou para consultar Deus. E, imediatamente, fez-se sentir nos ouvidos de todos uma voz proveniente do oráculo e do local do propiciatório. Dizia esta voz que, em conformidade com o vaticínio de Isaías, devia-se buscar alguém a quem se entregasse e a quem aquela virgem desposasse. Pois é bem sabido que Isaías diz: brotará um talo da raiz de José e se elevará uma flor de seu tronco. Sobre ela repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de força, Espírito de consciência e de piedade. E será inundada do espírito de temor ao Senhor. 4. De acordo, pois, com esta profecia, mandou que todos os homens pertencentes à casa e família de Davi, aptos para o casamento e não casados, levassem suas varas ao altar. E disse que o dono da vara que, uma vez depositada, fizesse germinar uma flor e em cujo ápice pousasse o Espírito do Senhor em forma de pomba seria o designado para ser o guardião e marido da Virgem. 11º. 1. Lá estava, como entre tantos, José, homem de idade avançada que pertencia à casa e família de Davi. E enquanto todos, em ordem, foram depositando suas varas, este retirou a própria. Por não ocorrer o fenômeno extraordinário anunciado pelo oráculo, o sumo sacerdote pensou que se devia consultar de novo o Senhor. Este respondeu que justamente aquele a quem a Virgem deveria desposar havia deixado de levar sua vara. Com isso, José ficou exposto, pois assim que depositou sua vara, pousou sobre sua extremidade a pomba procedente do céu. Isso mostrou claramente que era ele quem devia desposar a Virgem. 2. Foram celebrados, pois, os esponsais como de costume, e José se retirou à cidade de Belém para arrumar sua casa e preparar todo o necessário para o casamento.
Maria, a Virgem do Senhor, por sua vez, voltou para a casa de seus pais na Galiléia, acompanhada das 7 donzelas coetâneas suas e companheiras desde a infância, que lhe haviam sido dadas pelo sumo sacerdote. A versão de Mateus. Mas, antes de comentar alguns dos curiosos aspectos desse relato, vejamos o que diz o Evangelho apócrifo de Mateus sobre esse mesmo assunto. 12º. O sacerdote Abiatar ofereceu, então, muitos dons aos pontífices para que entregassem a Virgem Maria e ele pudesse, por sua vez, dá-la em casamento a seu próprio filho. Mas Maria, por sua vez, opunha-se resolutamente, dizendo: não é possível que eu conheça homem ou que homem algum me conheça. Mas os pontífices e seus parentes lhe diziam: Deus é honrado nos filhos e adornado na posteridade, como sempre se observou em Israel. E Maria disse: Deus é honrado, principalmente, com a castidade, como é fácil provar. 13º. 1. E aconteceu que, ao chegar aos 14 anos, os fariseus usaram isso como pretexto para dizer que já era antigo o costume que proibia qualquer mulher de habitar o templo de Deus. Por isso, tomou-se a resolução de enviar um mensageiro por todas as tribos de Israel, que convocasse o povo todo para dentro de 3 dias no templo. Quando todo o povo estava reunido, Abiatar se levantou, subiu nos degraus mais altos a fim de ser visto e ouvido por todos, e depois de se fazer silêncio, falou desta maneira: Ouvi-me, filhos de Israel, que vossos ouvidos percebam minhas palavras. Desde a edificação deste templo por Salomão, viveram nele virgens filhas de reis, de profetas, de sumos sacerdotes e de pontífices, chegando a ser grandes e dignas de admiração. Não obstante, chegando à idade conveniente, foram dadas em matrimônio, seguindo com isso o exemplo das que anteriormente haviam precedido e agradado a Deus dessa maneira. Mas Maria foi a única a apresentar um novo modo de seguir o beneplácito divino, ao fazer promessa de permanecer virgem. Assim, pois, acredito que nos será possível descobrir quem é o homem a cuja custódia deve ser deixada, perguntando a Deus e esperando sua resposta. 2. Agradou a toda a Assembleia tal proposição. Sortearam os sacerdotes entre as 12 tribos de Israel, e Judá foi a escolhida. Então, disse o sacerdote: Vinde amanhã todos os que não têm mulher e trazei cada uma vara na mão. Ocorreu, pois, que entre os jovens veio também José trazendo sua vara. E o sumo sacerdote, depois de recebê-las todas, ofereceu um sacrifício e inquiriu ao Senhor, obtendo esta resposta: Coloca todas as varas no interior do Santo dos Santos e deixa-as ali durante um tempo. Manda que voltem amanhã para recolhê-las. Ao fazer isso, haverá uma de cuja extremidade sairá uma pomba, que empreenderá voo rumo ao céu. Aquele a cujas mãos vier esta vara portentosa, será o designado para encarregar-se da custódia de Maria. 3. No dia seguinte todos vieram com presteza. E, uma vez feita a oblação do incenso, entrou o pontífice no Santo dos Santos para recolher as varas. Foram estas distribuídas sem que de nenhuma saísse a pomba esperada. Então, o pontífice Abiatar desfez-se das 12 sinetas juntamente com os ornamentos sacerdotais e entrou no Santo dos Santos, onde pôs fogo no sacrifício. Enquanto fazia sua oração, apareceu um anjo que lhe disse: Há, dentre todas as varas, uma muito pequena, que tu menosprezaste e a colocaste entre as outras. Pois bem, quando tirares esta e a deres ao interessado, verás como aparece sobre ela o sinal de que lhe falei. A vara em questão pertencia a José. Ele ficara de lado por já ser velho e não quisera reclamar sua vara com medo de se ver obrigado a assumir a donzela. E enquanto estava assim nessa atitude humilde, como o último de todos, Abiatar o chamou com uma grande voz, dizendo: Vem recolher tua vara, porque todos estamos atentos a ti.
José se aproximou temeroso ao se ver tão bruscamente chamado pelo sacerdote. Mas, quando foi estender sua mão para recolher a vara, saiu da ponta dela uma linda pomba, mais branca que a neve, que, depois de voar um pouco pelo alto do templo, lançou-se ao espaço. 4. Então, o povo inteiro o felicitou dizendo: venturoso tem tua velhice, visto que o Senhor te declarou apto a receber Maria sob teu cuidado. Os sacerdotes lhe disseram: toma-a, porque tu fostes o escolhido dentre todos da tribo da Judeia. Mas José começou a suplicar com toda a reverência e a dizer-lhes, confuso: já sou velho e tenho filhos. Por que insistes em que me responsabilize por essa jovenzinha? Então, Abiatar, sumo sacerdote, disse: lembra, José, como pereceram Datão, Abirão e Coré, por desprezar a vontade divina. O mesmo acontecerá contigo se não atenderes a esta ordem do Senhor. José disse: não serei eu a menosprezar a vontade de Deus, mas serei guardião da jovem até que fique claro o beneplácito divino sobre qual de meus filhos há de tomá-la como esposa. Que lhe sejam dadas algumas de suas companheiras virgens, com quem possa, enquanto isso, conviver. O pontífice respondeu: sim, ser-lhe-ão dadas algumas donzelas para seu consolo até que chegue o dia prefixado em que tu a devas receber, pois hás de saber que não pode contrair matrimônio com nenhum outro. A versão de Tiago. Por último, São Tiago trata assim a escolha do marido de Maria em seu proto-evangelho. 2. Mas, ao chegar aos 12 anos, os sacerdotes se reuniram para deliberar, dizendo: eis que Maria completou seus 12 anos no templo do Senhor, que haveremos de fazer com ela para que não macule o santuário? E disseram ao sumo sacerdote: tu que tens o altar a teu cargo, entre e ora por ela, e o que te dê a entender o Senhor, isso será o que faremos. 3. E o sumo sacerdote, desfazendo-se do manto das 12 sinetas, entrou no Sancta Sanctorum e orou por ela. Mas eis que um anjo do Senhor apareceu, dizendo: Zacarias, Zacarias, sai e reúne todos os viúvos do povoado. Que venha cada um com uma vara, e daquele sobre quem o Senhor fizer um sinal portentoso, desse será mulher. Saíram os heraldos por toda a região da Judéia, e ao soar a trombeta do Senhor, todos compareceram. 14. 1. José, deixando seu machado, juntou-se a eles e, tendo-se juntado todos, pegaram cada um sua vara e se puseram a caminho em busca do sumo sacerdote. Este pegou todas as varas, entrou no templo e pôs-se a orar. Tendo terminado sua prece, pegou de novo as varas, saiu e as entregou, mas não apareceu sinal nenhum nelas. Mas ao pegar José a última, eis que saiu uma pomba dela e pôs-se a voar acima de sua cabeça. Então o sacerdote disse: a ti coube receber sob tua custódia a Virgem do Senhor. 2. José replicou: tenho filhos e sou velho, enquanto que ela é uma menina. Não gostaria de ser alvo do riso dos filhos de Israel. Então o sacerdote disse: teme ao Senhor teu Deus e tem em mente o que fez com Datão, Abirão e Coré, como se abriu a terra e foram sepultados nela por sua rebelião. E teme agora tu também, José, para que não recaia o mesmo sobre tua casa. 3. E ele, temeroso, recebeu-a sob sua proteção. Depois, disse a ela: tomei-te do templo, agora te deixo em minha casa e vou continuar minhas construções. Logo voltarei. O Senhor te guardará. 15. 1. Naquela época, os sacerdotes se reuniram e decidiram fazer um véu para o templo do Senhor. E o sacerdote disse: chamai algumas donzelas sem mácula da tribo de Davi. Partiram os ministros e, depois de procurar, encontraram 7 virgens. Então, surgiu na memória do sacerdote a lembrança de Maria, e os emissários foram e a trouxeram. 2. Depois que introduziram todas no templo, disse o sacerdote:
Sorteai, para ver quem há de bordar o ouro, o amianto, o linho, a seda, o jacinto, o escarlate e o verdadeiro púrpura. E o escarlate e o púrpura verdadeiros couberam a Maria, que, pegando-os, foi para sua casa. Naquele tempo Zacarias ficou mudo, sendo substituído por Samuel enquanto pôde falar. Maria pegou em suas mãos o escarlate e pôs-se a bordar. 10. Os microfones de Yahvé. Segundo esses textos apócrifos, coincidentes em boa medida, como se pode comprovar, José devia ser um homem idoso. O fato, confesso, deixou-me estupefato. Eu sempre havia lido, e assim me ensinaram desde a mais distante infância, que São José era um modesto carpinteiro, mais ou menos da mesma idade que Maria. Pois não era. Eis que estudando esses apócrifos, deduzimos que se tratava de um homem de certa idade, viúvo de sua primeira mulher e com filhos. Estranhando, e com razão, além de consultar todas as fontes que me foi possível, procurei o eminente arqueólogo e reconhecida autoridade mundial no estudo dos evangelhos apócrifos, o franciscano Bellarmino Bagatti, atualmente residente em Jerusalém. O padre Bagatti me fez saber, e pouco depois outra grande personalidade no estudo bíblico, padre Ignácio Mancini, me confirmaria, que, tal como foi publicado na recente obra Edizione Critica del Testo Arabo della Storia Giuseppe Fagrilo Lignaris e Research sulla Origine, os primeiros cristãos, de ascendência judaica, tinham em grande estima e veneração o carpinteiro de Nazaré, e que o fato de José, segundo o citado apócrifo, ter tido 6 filhos com a primeira mulher, que o deixou viúvo aos 89 anos, não diminuía em nada sua santidade. A confirmação dos franciscanos Bellarmino Bagatti, Antônio Batista, que é o responsável pela tradução e transcrição da história de José, e do também padre Mancini, congelaram minha mente durante algum tempo diante de outra pergunta. Por que o Estado-Maior escolheu justamente um homem tão idoso como marido de Maria? Tinha que haver alguma razão. Deus, isso vou aprendendo pouco a pouco, sempre tem razões para tudo, e algumas, temos que reconhecer, muito boas, e eis que um belo dia, meditando sobre esse detalhe, tive uma ideia. A equipe de astronautas, já repeti isso a não mais poder, tinha quase tudo previsto. Se eles sabiam que a gravidez da Virgem podia criar polêmicas, boatos e até difamações, qual podia ser o meio mais eficaz para que as suspeitas da maternidade da menina não recaíssem primeiro e diretamente sobre José, seu marido? Simplesmente, unindo Maria a um homem que, quase com certeza, devia ser praticamente impotente para a procriação. Essa velhice, segundo Bagatti, José tinha 90 anos quando se uniu em matrimônio a Maria, tinha, possivelmente, a finalidade de tornar mais crível aos olhos do povo a concepção milagrosa de Jesus e a virgindade de Maria. Se pensarmos um pouco sobre isso, notaremos que a estratégia era boa, muito boa. Essa velhice de José está referendada nos já mencionados apócrifos de Mateus e Tiago. Nosso homem acredita que a custódia da menina é uma obrigação temporária. Seus pensamentos vão além, e chega a considerar que a tutela acabará quando Maria possa se casar com um de seus filhos. Ao que parece, e segundo todos os indícios, o ebanista/construtor, e este é o outro erro que foi cometido com José, tinha um total de 6 filhos, alguns, inclusive, mais velhos que a própria Virgem. E eu dizia que foi cometido um erro com o venerável esposo de Maria porque José não era um pobre carpinteiro, como foi dito sempre. José, além de ebanista, era construtor. Mas, desse curioso assunto cuidarei mais adiante. Antes de comentar o interessante episódio das varas e da pomba, não quero esquecer outro fato que se repete nas passagens que nos ocupam. Curiosamente, ignorando a vontade da menina, a equipe comunicou aos sumos sacerdotes e a todo o povo que Maria devia ser entregue àquele que fosse previamente designado pela vontade divina. Isso evidencia duas coisas. Primeira,
que Ana, a mãe da Virgem, não lhe havia feito menção daquelas palavras que o anjo pronunciara diante dela 14 ou 15 anos antes. Como o leitor deve recordar, o astronauta deixou bem claro para a avó de Jesus que a menina que ia conceber seria bendita entre todas as mulheres, posto que dela nasceria o Salvador. Por que Ana não comentou isso com sua filha? Uma circunstância tão importante teria feito a menina mudar de ideia, e, com isso, todos teriam poupado desgostos e dores de cabeça. A não ser, claro, que a equipe tenha se manifestado diante de Ana nesse sentido. Tudo é possível. Segunda, que nos planos dos astronautas não cabia, longe disso, que Maria continuasse consagrada a Deus e reclusa no templo. Depois de vencida a perigosa etapa do crescimento, a fase seguinte, a mais delicada de todas, obrigava a Virgem a contrair matrimônio, a fundar um lar e a cuidar, como qualquer mãe de família judia, de seu filho. E tudo isso dentro da mais estrita legalidade. E assim aconteceu. No fundo, os desejos da menina não foram levados em conta. E os sumos sacerdotes, tal como estava previsto, seguiram a vontade de Deus e de seus intermediários, neste caso, os astronautas. Uma equipe, como vemos, que estava atenta a tudo. Inclusive a comunicação direta, diretíssima, com o povo de Israel. Vejamos como. A tenda do encontro. Mateus, em seu apócrifo, está nos falando, recordando, na realidade, do sistema que Yahvé e seus anjos usavam para expressar sua vontade, suas decisões e até suas contrariedades, e digo que está nos recordando porque o livro sagrado que chamamos de Êxodo detalha minuciosamente as características e o modo de construir a tenda do encontro ou da reunião, o que, no fundo, não devia ser nada além, sempre falando hipoteticamente, de um centro de comunicações. Iam a esse lugar, primeiro no deserto e anos depois no grande templo que Salomão mandou erguer em plena cidade de Jerusalém, os pontífices e sumos sacerdotes, que consultavam Yahvé e obtinham dele a resposta adequada. Previamente, claro, uma suspeita nuvem descia sobre a tenda do encontro e sobre o Santo dos Santos, no templo, e a glória de Yahvé, diz a Bíblia, enchia a tenda do encontro. No caso do apócrifo de Mateus, parte da história se repete. E o sumo sacerdote, relata o autor, depois de recebê-las todas, as varas, ofereceu um sacrifício e inquiriu o Senhor, obtendo esta resposta: coloca todas as varas no interior do Santo dos Santos e deixa-as ali durante um tempo. Manda que voltem amanhã para pegá-las. Ao fazer isso, haverá uma de cuja extremidade sairá uma pomba, que empreenderá voo rumo ao céu. Aquele a cujas mãos couber essa vara portentosa, será o designado para se encarregar da custódia de Maria. 3. No dia seguinte, todos vieram com presteza. E uma vez feita a oblação do incenso, entrou o pontífice no Santo dos Santos para recolher as varas, acostumados como estamos, nos tempos que correm, com o fato de Deus não se manifestar em mais de uma forma física, nem mesmo sua voz. Poderíamos cair na tentação de imaginar que o autor sagrado utilizou, neste caso, uma nova metáfora. Algo assim como se Deus houvesse simplesmente inspirado o sumo sacerdote. Eu penso, porém, que o Evangelho apócrifo de Mateus está refletindo, assim como ocorre nos demais livros sagrados que constituem a Bíblia, um fato real. Em outras palavras, que Yahvé falou com o pontífice de verdade. E este ouviu a resposta divina como qualquer um de nós pode captar, hoje, a voz amplificada por um microfone. A voz que saiu do propiciatório e que foi ouvida por milhares de testemunhas tinha que ser, obviamente, uma voz física e no idioma comum dos habitantes de Jerusalém. Não acredito que os astronautas tivessem muitos problemas para se dirigir ao povo judeu.
Estavam havia quase 2000 anos tratando com aquela gente e, dada sua tecnologia, bem como sua capacidade mental, aprender os idiomas e dialetos da região devia ser uma brincadeira de criança. E embora pretenda me referir a isso quando chegar ao capítulo de Yahvé e de sua possível interpretação, é possível que o leitor já tenha começado a intuir porque a equipe de astronautas a serviço da grande força ou do grande Deus ordenou, desde o início, a instalação de uma tenda da reunião, em pleno deserto primeiro, e de um grande templo em Jerusalém, alguns séculos depois, e que mais podiam fazer para estabelecer uma estreita vigilância e um diálogo com o povo escolhido. Quanto ao que aconteceu com as varas e a pomba, se tal fato for verdade, a operação deve ter sido tão pueril quanto divertida para os astronautas. Mas, justamente por sua simplicidade, o procedimento foi muito direto e positivo. Todos, simplesmente, ficaram de queixo caído. E sem intenção de menosprezar o fato, suponho que hoje poderia ser repetido, e até melhorado, por qualquer grande prestidigitador desses que andam pelo mundo tirando coelhos das cartolas ou pombas das mangas de suas jaquetas. Enquanto a coluna de fogo permanecia sobre a tenda da reunião, o povo aguardava em seu acampamento. Quando se elevava, os judeus se punham a caminho pelo deserto. O que realmente devia importar à equipe era que todo o povo e os sacerdotes fossem testemunhas de outro feito milagroso que, além do mais, vinculava José à pequena Maria. Um feito que, ainda por cima, dizia respeito à mencionada profecia de Isaías. Seja como for, esse encontro de José com Maria, tal como detalham os apócrifos, talvez, aparatoso, mas, bem analisado, a narração é muito mais informativa que a fornecida pelos evangelistas oficiais, que apresentam os esponsais de ambos como um fato consumado, sem que ninguém consiga saber como, quando e onde José aparece. Mas, chegando a este ponto, talvez fosse conveniente nos determos nos evangelhos apócrifos e contemplarmos a dura tarefa já realizada pelos astronautas, que foi relatada maravilhosamente nesse livro fascinante que chamamos de Êxodo. As surpresas, nesse texto, são inesgotáveis. 11. Uma nuvem que foi vista por nossos pilotos. Quanto mais remexo no capítulo 24 do Êxodo, e especificamente nos versículos 12 a 18, mais forte cresce em meu coração a teoria de que Moisés teve um intenso e decisivo treinamento ou instrução dentro do que hoje conhecemos e compreendemos como uma nave espacial. E espero que o leitor não se descabele, eis o que essa passagem reproduz literalmente. Disse Yahvé a Moisés: sobe até mim, no monte. Fica ali, e te darei as tábuas de pedra, a lei e os mandamentos, que tenho, escritas para vós. Instrução. Moisés se levantou, com Josué, seu ajudante, e subiram ao monte de Deus. Disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós. Aí ficam com vós, Aaron e Hur. Quem tiver algum problema, que recorra a eles. E Moisés subiu ao monte. A nuvem cobriu o monte. A glória de Yahvé descansou sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu por 6 dias. No 7º dia, Yahvé chamou Moisés do meio da nuvem. A glória de Yahvé surgia aos olhos dos filhos de Israel como fogo devorador sobre o cume do monte. Moisés entrou na nuvem e subiu ao monte. E Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Na minha opinião pessoal, e como investigador do fenômeno OVNI, a descrição do Êxodo guarda uma semelhança simplesmente extraordinária com muitos dos casos que hoje são estudados na jovem ciência chamada ufologia. Nos últimos anos, sem falar de épocas passadas, foram registrados muitos casos de estranhos e às vezes gigantescos objetos que permanecem imóveis ou se deslocam pelos céus, envolvidos em uma fumaça ou gás que lembra nuvens. Essas nuvens, inclusive, chegaram a se deslocar contra o vento ou foram detectadas nas telas de radar como um eco sólido e metálico.
Em outras oportunidades, a camuflagem ou nuvem que cerca o OVNI desaparece e as testemunhas contemplam a silhueta de um disco ou de um grande cilindro. Há poucos meses, um comandante da companhia aérea espanhola Aviaco comunicava ao Centro de Controle de Voo de Madrid a presença, a 21.000 pés de altura e sobre a província de Navarra, de uma enigmática nuvem com forma de cogumelo, de um diâmetro formidável. Permanecia estática e solitária em um céu absolutamente azul e limpo. Aquilo impressionou tanto o comandante Sebó que ele pediu autorização para contornar a nuvem. E Madrid o autorizou a isso. Quando conversei com esse grande profissional do ar, sua opinião foi categórica. Aquilo parecia uma nuvem, mas não era. Tinha contornos perfeitamente definidos, sem a menor irregularidade. E você sabe que isso é impossível em uma simples formação nebulosa. Depois de fazer um giro de 360 graus em volta da enorme massa flutuante, segui para Barcelona. Tenho certeza, destacou o veterano comandante, que ali dentro havia algo escondido. Pouco tempo antes, outros dois pilotos espanhóis, Carlos García Bermúdez e Antônio Pérez, também da companhia Aviaco, sofreram um não menos enigmático encontro com outra nuvem. Voando à plena luz do dia entre Valência e Bilbao, o mau tempo neste último aeroporto obrigou-os a desviar para o alternativo. Naquele caso, o de Santander. Pois bem, segundo relataram, a poucas milhas de Bilbao, já a caminho de Santander, o avião entrou em uma brilhante e solitária nuvem. A partir desse mesmo instante, e por uns 7 minutos, quase todo o instrumental eletrônico, bússolas, horizontes etc., ficou louco. O rádio parou de receber sinais e os pilotos, por sua vez, também não foram ouvidos pelas torres de controle de voo mais próximas. Ainda por cima, o voo, que deveria ter durado entre 12 e 15 minutos em condições normais, prolongou-se durante quase 35. E um último fenômeno, tão incompreensível quanto os anteriores. Ao entrar na misteriosa nuvem, o contador de milhas do Caravelle parou e começou a retroceder, como se o jato voasse para trás. O citado odômetro chegou a 0 e continuou retrocedendo até menos 9 milhas. Algo assim como se houvesse se situado sobre Pamplona. Ao sair da nuvem, o medidor de distâncias voltou ao mesmo número que marcava ao entrar na nuvem pela primeira vez. A nuvem cobriu o Sinai e a glória de Yahvé pousou na montanha, e 6 dias depois, Moisés foi chamado por Yahvé. Em Êxodo. Como isso era possível? Os pilotos, logicamente, checaram todos os sistemas, geradores, instrumentos etc. Justamente ao deixar a nuvem para trás, o avião havia voltado à mais estrita normalidade. E tanto Bermúdez quanto Pérez, a quem conheço pessoalmente e cuja perícia e honradez estão fora de questão, garantiram que o avião jamais abandonou o rumo para Santander. O que havia acontecido dentro daquela nuvem? Por que levaram mais que o dobro do tempo necessário para ir de Bilbao ao aeroporto da capital da montanha? Tratava-se de uma nuvem normal? Evidentemente, não. Mas, então, o que era o que encerrava aquele mistério com forma de nuvem? Em 17 de junho de 1977, outro piloto, neste caso português, observava ao meio-dia, a uns 2.000 pés de altitude, um estranho objeto, camuflado entre nuvens. O piloto da Força Aérea Portuguesa, José Francisco Rodrigues, pertencente à 31ª Esquadra de BA-3, em Tancos, conduzia naquela ocasião um avião do 27 e, ao passar sobre a barragem do Castelo de Bode, notou um objeto escuro que estava meio escondido entre os cúmulos. Estava praticamente imóvel e não correspondia a nenhum modelo conhecido de avião. Tinha a clássica forma de meia laranja, com uma fileira de janelinhas retangulares. Quando o piloto solicitou informação sobre um possível tráfego naquele setor, o radar Batina respondeu negativamente.
Ao cabo de alguns minutos, o objeto desapareceu a grande velocidade. Segundo declarações de Rodrigues, aquele aparelho, de uns 13 a 15 metros de extensão, estava quase camuflado entre as nuvens. Pouco tempo antes, também em Portugal, vários aviões de combate da Força Aérea do país irmão decolaram em busca do mais ridículo dos objetivos: uma nuvem. O radar militar havia detectado um eco metálico não identificado, e como acontece quase sempre nesses casos, o alto comando português havia ordenado a saída de 2 caças, a fim de identificar o suposto avião. Ao chegar à altitude e coordenadas indicadas pela tela, os pilotos comunicaram à base que ali havia só uma nuvem. De repente, a nuvem, diante da surpresa dos pilotos e dos militares que acompanhavam a presença do eco não identificado na tela de radar, elevou-se na vertical, desaparecendo a grande velocidade. Nenhuma nuvem, evidentemente, pode fazer uma manobra dessas. E muito menos quando, como naquela ocasião, não há vento, o que a nuvem escondia em seu interior. Quase com certeza, um objeto metálico. Assim denunciava o radar. Recentemente, tive a oportunidade de investigar outro caso, que tem a ver com este fenômeno. Sobre a belíssima costa de Santander, e especificamente sobre a Pena de Santona, em plena luz do dia, centenas de moradores da região puderam ver, em um dia azul e totalmente limpo, uma nuvem de características muito estranhas se colocando a baixa altura. Dentro da massa nebulosa, as testemunhas perceberam uma mancha escura. Aquela nuvem permaneceu sobre aquele lugar durante mais de 1 hora. Vale ressaltar que nas imediações da Pena de Santona estende-se, justamente, a famosa penitenciária de Dueso. Pois bem, passado um tempo, as assustadas testemunhas viram a nuvem se elevar e desaparecer, e o que poderíamos dizer daquela outra famosíssima nuvem que estava colada ao chão, na qual o 5º Regimento Inglês de Norfolk entrou, em plena guerra com a Turquia, e não se voltou a saber mais dele? Onde estão aquelas centenas de homens? O que realmente escondia a densa nuvem? No verão de 1979, um prestigioso administrador de fazendas com residência em Málaga me contou outro encontro que dá muito que pensar em relação aos OVNIs, a utilização das nuvens como camuflagem. Meu amigo, cujo nome não estou autorizado a revelar, circulava por volta do meio-dia, meio-dia e 15, pela estrada Málaga-Fuengirola. Sua mulher estava dirigindo. Havia vento oeste, e, antes de chegar a Carvajal, uma formidável nuvem de chuva que talvez se encontrasse a 2.000, 2.500 metros de altitude, abriu-se subitamente. O administrador ficou atônito ao ver no vão um objeto redondo, cor de chumbo e muito maior que uma praça de touros. Toda a barriga do corpo estava repleta de janelas pelas quais saía ou se podia ver luz. Em poucos segundos, a nuvem se fechou e o OVNI ficou oculto. Apesar da visão fugaz, a testemunha, homem de toda confiança, notou perfeitamente que aquilo permanecia oculto atrás da nuvem de chuva. E assim, com casos mais ou menos similares, poderíamos encher páginas e páginas. Em ufologia, a possível explicação para este fenômeno poderia ser dada até por uma criança. Que melhor sistema para permanecer oculto e imóvel sobre uma cidade, uma base militar ou qualquer outro objetivo que dentro ou acima de uma nuvem? E é perfeitamente admissível que, como no caso do comandante Martin Sebó, o OVNI, ou OVNIs possam ser os fabricantes dessas nuvens. Uma tecnologia superior não encontraria maiores dificuldades para que suas naves se deslocassem, inclusive, mantendo à sua volta o gás ou as nuvens que eles mesmos criassem. Pobres de nós no dia em que russos ou americanos descobrirem um sistema como esse.
Os ataques de surpresa a qualquer país ou continente podem chegar sob a aparência de um inofensivo aguaceiro, usando o bom senso. Imagino que os tripulantes dos OVNIs gozam, neste aspecto, de um tanto por cento a mais que o homem da Terra. É possível encontrar outro procedimento natural, e que não chame a atenção dos autóctones, como o das nuvens. Se vivemos em um planeta em que as nuvens são algo consubstancial à sua atmosfera, isso quer dizer que a presença dessas massas, em qualquer canto do globo, jamais ferirá o estado emocional de seus habitantes. E isso é muito importante para os seres que desejarem nos conhecer e estudar, sem serem descobertos. Se a equipe de astronautas que pretendia estabelecer um contato com Moisés e Josué, na terceira fase não desejava ser incomodada pelos possíveis curiosos, que devia haver, do acampamento judeu, que melhor barreira que fabricar uma densa nuvem ou névoa e cobrir o Sinai? Mas, vamos abandonar por um momento esse oportunismo ufológico e vejamos o que diz a voz da Igreja a respeito da nuvem e da glória de Yahvé. A opinião da Igreja. Embora os comentários dos teólogos e exegetas católicos sobre o espetacular surgimento de Yahvé no Monte Sinai discorram pelos mais variados caminhos interpretativos, eis aqui, a meu entender, aqueles de maior peso e que, de alguma forma, sintetizam a consciência da Igreja. Segundo a Bíblia comentada, declarada de interesse nacional e publicada sob os auspícios da alta direção da Pontifícia Universidade de Salamanca, a nuvem que desceu sobre o Sinai era uma imagem que os autores sagrados tomaram com gosto, para representar a majestade e inacessibilidade de Deus. E dizem, também, os professores de Salamanca, para impressionar aquela gente simples era preciso apresentar Yahvé em toda a sua majestade, como o Senhor das forças da natureza. Os antigos sempre se impressionaram com as tempestades acompanhadas de relâmpagos e trovões. Hoje, sabemos devido a que leis físicas esse fenômeno natural se produz, sabemos que se reduz a descargas elétricas. Mas para os antigos era um mistério, e a explicação natural era relacioná-lo com a ira do Deus onipotente. Os comentários da Universidade Pontifícia de Salamanca ao Êxodo, no concernente a esta presença de Yahvé no Monte Sagrado, seguem adiante. A descrição da teofania é grandiosa. Trovões, relâmpagos e nuvens densas acompanham Yahvé em sua manifestação majestosa. A nuvem tinha por finalidade esconder a glória resplandecente de Yahvé, para que os israelitas não fossem cegados por seu furor e mortalmente feridos em sua presença. Os comentaristas liberais, prossegue Salamanca, quiseram ver nessa teofania a descrição de um Deus das tempestades que seria adorado antes de Moisés pelas tribos do Sinai. Nada disso é insinuado no contexto, e, por outro lado, os dados arqueológicos que conhecemos daquela região não avalizam essa hipótese gratuita. Mais ainda, é inconsistente supor que a teofania do Sinai é a simples descrição de uma erupção vulcânica. Nem a montanha é de tipo vulcânico, nem os documentos extrabíblicos falam de uma região vulcânica naquela parte do Sinai, nem o relato bíblico sugere algo parecido a uma erupção vulcânica. Não se fala de cinzas nem de lava ardendo. O povo está ao pé da montanha contemplando o espetáculo maravilhoso sem se mexer, o que não é concebível no caso de um transbordamento do vulcão. Os fenômenos relatados pelo autor sagrado limitam-se a trovões, relâmpagos e fumaça. Tudo isso não tem outra finalidade senão realçar a manifestação majestosa de Deus, que ia estabelecer as bases da aliança com Israel. Majestade inacessível para a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, uma das obras mais prestigiosas da Igreja Católica, publicada sob a direção da Escola Bíblica de Jerusalém, da qual participaram, dentre outros, figuras tão relevantes como R. de Vaux, P. Benoit, Ser Faux, P. Dreyfus, M. Boismard. A equipe das concordâncias da Bíblia, assim se pronuncia sobre o possível significado da glória de Yahvé.
Para a Igreja Católica, a nuvem de Yahvé é apenas uma manifestação de Deus por meio das forças da natureza. Tempestades, relâmpagos, trovões, a glória de Yahvé, na tradição sacerdotal, é a manifestação da presença divina. É um fogo que se distingue claramente da nuvem que o acompanha e o envolve. Esses traços são tirados das grandes teofanias que se desenrolam no âmbito de uma tempestade, mas se impregnam de um sentido superior. Essa luz brilhante, cujos reflexos o rosto de Moisés irradiará, expressa a majestade inacessível e temível de Deus, e pode surgir independentemente de toda tempestade, como também tomar a posse do Templo de Salomão. Curiosamente, a Bíblia de Jerusalém, ao contrário do que vimos nos comentários dos professores da Universidade de Salamanca, faz referência à hipótese vulcânica. Vejamos. As tradições yahveísta, sacerdotal e deuteronomista descrevem a teofânia, presença de Deus, do Sinai no âmbito de uma erupção vulcânica. A tradição eloísta a descreve como uma tempestade. Trata-se de duas apresentações inspiradas nos mais impressionantes espetáculos da natureza. Uma erupção vulcânica, tal como os israelitas haviam ouvido os visitantes da Arábia do Norte contarem, ou tal como eles mesmos haviam podido ver de longe, desde a época de Salomão, expedição de Ofir. Essas imagens, conclui o comentário da Bíblia de Jerusalém, expressam a majestade e a glória de Yahvé, sua transcendência e o medo religioso que inspira. O próprio Deus, segundo Dufour. Por sua vez, a grande equipe dirigida pelo padre Xavier Leon Dufour descreveu a glória de Yahvé como o próprio Deus, porquanto se revela em sua majestade, seu poder, o resplendor da sua santidade e o dinamismo de seu ser. A nuvem, apenas um véu de Deus, diz Bauer. E chegamos a J. B. Bauer, que, com 47 especialistas, estudou as doutrinas teológicas de fé e os costumes de cada livro ou de cada local bíblico. Em seu dicionário de teologia bíblica, essa formidável equipe assim se pronuncia a respeito do termo bíblico glória de Yahvé. O Deus transcendente se revela nos fenômenos meteorológicos terrestres, por exemplo, na escura nuvem de tempestade. Essa nuvem é apenas o véu da verdadeira aparição de Deus, do fogo e luz celeste abrasadores, que, sem véu, aniquilaria o homem. Pode-se, pois, definir a palavra kabod, glória, como o próprio Deus, porquanto se revela em solene epifânia em meio a trovões e relâmpagos, tempestade e terremotos. Com todo o meu respeito, acho que, às vezes, a prudência da grande estrutura, a Igreja, pode ser tão irritante quanto ridícula. E não quero pensar que nefasta, entendo que ninguém, nem mesmo os teólogos, que estudam os atributos de Deus, possa entender, nem se aproximar sequer, da divindade. E eu, muito menos. Mas, daí a tratar todo um crédulo e dócil povo como deficiente mental, esta é minha opinião, com todo o respeito, em relação a alguns dos comentários que acabamos de ver e que refletem o sentimento da Igreja sobre o que diz a Bíblia, o livro sagrado por excelência, não esqueçamos. É possível, eu já não tenho tanta certeza quanto os exegetas, que os antigos não conhecessem as leis físicas que regem as descargas elétricas, os trovões, as formações nebulosas e as forças da natureza em geral. Mas afirmar, mesmo insinuar, que esses fenômenos naturais eram relacionados pelos antigos à ira do Deus onipotente parece-me mais infantil e primitivo que essa suposta barbárie que os mestres da teologia gostam de atribuir aos seminômades, por exemplo, da península do Sinai. Não nego que tenha havido, e que ainda há, sobre a face da terra povos e culturas que atribuíram ao sol, à lua e ao raio um poder sobrenatural.
Mas, daí a atribuir a todos os antigos as mesmas superstições e medos, como afirmam esses teólogos, há uma grande distância, que poderíamos pensar, hoje, de uns supostos sábios do século 30, só para dar um leve exemplo, que ensinassem e escrevessem para os homens de seu tempo que os antigos do século 20 sentiam um medo irracional e mágico pela chuva que, posto que não haviam aprendido a controlá-la, tentavam conjurar a ira de Deus com guarda-chuvas. Evidentemente, esses doutores esqueceram de antigos cultos e preparados, como os egípcios, muito mais antigos no tempo que os judeus, os sumérios, os acádios, os maias etc. Justamente o povo que conduzia Moisés pelo deserto procedia de uma das nações mais cultas da terra, o Egito. Será que os israelitas não haviam aprendido, nas centenas de anos que conviveram com os faraós, o que realmente eram e representavam as chuvas torrenciais, as tempestades de verão no delta, os relâmpagos nas temperadas noites de Ramsés? Aquele povo estava havia poucos dias no deserto do Sinai quando chegou à montanha sagrada. Não podia ter esquecido, em tão curto espaço de tempo, o que no Egito, conforme as estações, é pura rotina. A maior parte dos homens e mulheres que formavam a expedição de Moisés havia trabalhado durante toda a vida no campo. Estavam familiarizados com as nuvens, muito mais, tenho certeza, que os eminentes teólogos do século XX. Por que iam se surpreender ou se prostrar quando surgisse diante deles a nuvem de Yahvé? E, se assim aconteceu, conforme está escrito, é preciso procurar a razão em outra direção. Não devemos esquecer que a massa granítica do Sinai, cujo pico mais alto se encontra a 2.400 metros acima do nível do mar, se ergue, e se erguia então, há mais de 3.440 anos, em meio a uma região desértica, onde as nuvens não eram assim muito frequentes. As precipitações atuais, que podem nos servir de referência aproximada, correspondem a cerca de 100 milímetros por metro quadrado ao ano. De acordo com esses dados científicos, o que podemos pensar dessas outras interpretações teológicas sobre tempestades, erupções vulcânicas ou terremotos? Na atual formação montanhosa do Sinai não existem vestígios de vulcões. E, segundo os vulcanologistas, jamais existiram na região. Só na região de Madian houve certa atividade vulcânica. Mas isso fica do outro lado do Golfo de Aqaba, no deserto da Arábia, e a muitas centenas de quilômetros do Monte Sinai. Meu pensamento, porém, concorda com as afirmações de Dufour, que, com mais sensatez que os anteriores, se limita a classificar a glória de Yahvé como reflexo da divindade ou como o próprio Deus. No fundo, é como não dizer nada. É curioso como os doutores em teologia e os grandes exegetas sempre encontram explicações para tudo. Não importa que não sejam racionais. Não importa que pareçam muito mais fantásticas e incríveis que o que realmente o escritor sagrado quis dizer. E assim floresceram os chamados gêneros literários, aceitos pelo magistério da Igreja e referendados no Concílio Vaticano II, que, em muitas ocasiões, não são nada além da negativa de reconhecer que não se sabe o que realmente aconteceu nos tempos do Antigo ou do Novo Testamento. Jamais ouvi ou li um desses personagens confessarem humildemente que não faz nem ideia do que tal ou qual autor sagrado quis dizer. Afirmações como a do equipamento de Bauer, Deus se revela nos fenômenos meteorológicos terrestres, pode, talvez, encher de lógica satisfação meus amigos meteorologistas, mas não podemos evitar um certo sorriso de incredulidade. De acordo com essa premissa, Deus se revela também nas areias do deserto, nos tiros de canhão das guerras e na Coca-Cola. E temos certeza de que é assim, mas isso não é responder à pergunta específica sobre a natureza da nuvem do Sinai ou da glória de Yahvé. Isso, em meu povoado, se chama dizer disparates.
Sim, estou plenamente de acordo com essa outra frase de Bauer que diz que a nuvem é apenas o véu de Deus, do fogo e da luz celeste, abrasadores, que, sem véu, aniquilaria o homem. Mas, presumo que tal coincidência se refere apenas às puras palavras, e não à intenção delas. Em minha opinião geral, e insisto que posso estar enganado, as coincidências entre as investigações atuais sobre os não identificados e a descrição bíblica da nuvem que cobriu o Sinai e do fogo devorador no cume são alarmantes. Aquilo sim tinha entidade para deixar os israelitas atônitos. Aquilo sim era fora do normal, do conhecido, diferente das tempestades e fenômenos meteorológicos a que os homens de Israel estavam acostumados. E tenho certeza de que a nuvem que escondeu o Sinai durante tantos dias não era mais que uma simples camuflagem, igual ou parecida às que já mencionei, e em cujo interior foram vistos ou captados por radar misteriosos objetos voadores não identificados. E eu estava dizendo que Bauer acertou sem querer em sua interpretação sobre o véu que protegia os homens da luz e fogos divinos, porque, possivelmente, aqueles veículos siderais emitiam algum tipo de radiação, capaz de fulminar ou afetar gravemente quem caísse em seu raio de ação. Por essa razão, justamente, Yahvé adverte diversas vezes Moisés acerca da necessidade de não ultrapassar determinados limites. Guardai-vos de subir ao monte, diz Yahvé no Êxodo 19, e até de tocar seu sopé. Todo aquele que tocar o monte morrerá. Mas ninguém porá a mão no culpado, que será lapidado ou flechado. Seja homem ou animal, não ficará com vida. Estas palavras, muito duras, só podiam encerrar um código. Qualquer aproximação à nave, ou naves, da equipe de astronautas, que haviam descido no cume do Sinai, devia ser evitada a qualquer preço. Mas não por medo das reações dos judeus, e sim para salvaguardar a integridade física deles. Os astronautas deviam saber, tal como nos consta hoje, que uma contaminação de tipo radioativo poderia perder os planos previstos para aquele povo escolhido. Se o que estava sendo preparado era o desenvolvimento de uma raça especial e geneticamente preparada para a encarnação de um ser tão especial como Jesus, a ameaça de uma possível mutação de tipo genético devia ser desterrada a todo custo. Para isso, evidentemente, teríamos que acrescentar uma necessária e irremediável teatralidade dos astronautas, se realmente queriam ver florescerem as ideias e projetos do Estado-Maior Celeste. Apesar da camuflagem, a nave principal, talvez a única que desceu na montanha, devia ser vista a muitos quilômetros além, e especialmente durante a noite. Hoje, temos centenas de milhares de casos de OVNIs que foram vistos em todo o mundo e que brilham na escuridão com uma luz como candeia, como brasas ou como mil sóis, utilizando descrições das próprias testemunhas. É justamente essa luminosidade e as fascinantes mudanças de cores que mais chama a atenção das pessoas que as viram. Muitas dessas testemunhas com quem pude conversar afirmam que se trata de um espetáculo majestoso e inesquecível. Algo que me recorda as expressões das testemunhas da glória de Yahvé no Sinai. Lembro as palavras de um médico do povoado de Guia, na ilha da Grande Canária, que foi testemunha, junto com outras pessoas, da quase aterrissagem de uma nave esférica imensamente luminosa e transparente. Aquilo irradiava majestade, disse Júlio César Padron. Se existe alguma coisa parecida com Deus, tem que ser como aquilo. Fica evidente que se um médico do século XX, que viu o homem chegar à Lua, não tem palavras e conceitos para explicar a maravilha que diz ter visto, o que não aconteceria com os simples camponeses, artesãos ou pecuaristas de mais de 3.500 anos que formavam o povo judeu. E Moisés foi chamado por Yahvé, e transpassou a nuvem, e permaneceu 40 dias e 40 noites no monte sagrado. Mas, por quê? O que aconteceu realmente nesse período de tempo? Que tipo de instrução Moisés recebeu? E o mais importante,
Que tipo de Deus era Yahvé? 12. Moisés. 40 dias de treinamento é tão fascinante quanto difícil imaginar o que realmente aconteceu com Moisés e seu ajudante no interior ou nas proximidades da nave de Yahvé. Algo, não obstante, foi registrado no citado livro sagrado, o Êxodo. Sabemos, por exemplo, que após esses 40 dias no topo do Sinai, os dois dirigentes do povo judeu receberam as famosas tábuas de pedra da lei, escritas pelo dedo de Deus. Diz o Êxodo que Yahvé lhes mostrou uns planos ou modelos de como devia ser a morada e a tenda do encontro, que devia ser construída junto ao acampamento. E que Yahvé lhes falou, também, do descanso sabático, das características e da forma de construir a referida tenda da reunião, bem como de todo um conjunto de máximas, normas e leis. É muito possível, embora não esteja especificado diretamente no Êxodo, que Moisés tenha recebido uma iniciação especial que lhe permitisse melhor compreender o objetivo final daquela longa marcha pelo deserto. Quem pode afirmar ou negar que Moisés não foi, então, durante esse longo mês dentro de uma nave espacial, treinado ou instruído sobre os diferentes sistemas para contatar qualquer uma das muitas naves que, indubitavelmente, fariam parte da grande missão? Seu cérebro, inclusive, pode ter sido ativado de uma forma especial, agilizando e desenvolvendo, assim, as adormecidas faculdades paranormais daquela civilização. Por que não? A realidade é que, quando desceu do Sinai, além das tábuas sagradas da lei, Moisés pôs mãos à obra e ergueu, a certa distância do acampamento, a famosa tenda do encontro. O Êxodo dedica nada menos que 15 capítulos às vicissitudes da edificação da tenda, da arca e de tudo que devia reunir, a ornamentação, os sacerdotes etc. Aquela tenda era realmente importante para Yahvé e para o povo judeu. Mas, por quê? Para que tanta riqueza de detalhes nas medidas, materiais, distribuição etc.? A resposta é fornecida pelo próprio Êxodo, no capítulo 40, versículos 34 a 38. Diz assim: Yahvé toma posse do santuário, a nuvem cobriu, então, a tenda do encontro, e a glória de Yahvé encheu a morada. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, pois a nuvem morava sobre ela e a glória de Yahvé enchia a morada. Em todas as marchas, quando a nuvem se elevava de cima da morada, os israelitas levantavam o acampamento. Mas se a nuvem não se elevava, eles não levantavam o acampamento, à espera do dia em que se elevaria. Porque durante o dia a nuvem de Yahvé estava sobre a morada e durante a noite havia fogo à vista de toda a casa de Israel. Assim acontecia em todas as suas marchas. Está claro que, concluída a tenda do encontro, uma das naves espaciais se situou sobre ela. E Moisés, o único iniciado, podia entrar nela, falando cara a cara com Yahvé, tal como relata o Êxodo. Ali, talvez, recebesse as ordens ou recomendações oportunas. E dali, por que não? O povo podia ouvir a voz de Deus. Na realidade, tinha que ser muito simples para os anjos ou astronautas que a voz de Yahvé chegasse até o último recanto do acampamento judeu. Concluído o êxodo pelo deserto, Salomão mandou edificar um soberbo templo na cidade de Jerusalém. E diz também, literalmente, o livro 1 dos Reis, 8, 10, 12. Ao saírem os sacerdotes do Santo dos Santos, a nuvem encheu a casa de Yahvé. E os sacerdotes não puderam prosseguir no serviço por causa da nuvem, porque a glória de Yahvé enchia a casa de Yahvé. Foi justamente nesse Sancta Sanctorum, um lugar especialmente projetado pela própria equipe de anjos, tanto na tenda do encontro como no templo, que Yahvé se fez ver e ouvir em muitas oportunidades. Um lugar a que só os iniciados, ou seja, os sacerdotes, tinham acesso. E foi até ali, portanto, que o sumo sacerdote do Evangelho apócrifo de Mateus foi para consultar Deus. E ali justamente ouviu a resposta.
um esclarecimento longo e muito específico sobre o que devia fazer com os candidatos para Maria e com as varas que cada um devia portar. Se essas varas, como relata o apócrifo, foram depositadas durante certo tempo no Santo dos Santos, no lugar secreto e ao qual, sem dúvida, Yahvé tinha acesso direto, deve ter sido extremamente simples a preparação da escolha e de todo o aparato de que, necessariamente, teve que ser cercada, mas, continua no ar a pergunta-chave: que tipo de Deus era Yahvé, então? Moisés recebeu um intenso treinamento enquanto permaneceu no topo do Sinai? 13. Uma delicada missão. Poucos capítulos me causaram tanto medo quanto o que começo agora. Medo de estar absolutamente enganado. Medo, principalmente, de ferir sensibilidades ou embaçar ideias. Se o faço é, apenas, como expus no prólogo, porque meu coração assim dita. Porque, pessoalmente, tenho certeza do que aqui, penosamente, vou tentar expor. E porque, definitivamente, acho que o conceito que podemos ter de Deus se vê, com isso, é o que acredito, pelo menos, seriamente enobrecido. Tomara que não cometa um novo erro. Alguma coisa falhou. Até para os exegetas e doutores mais retrógrados da Igreja, fica claro que alguma coisa falhou neste planeta. A espécie humana se desviou. Ou, quem sabe, talvez alguém, alheio a nosso mundo, se encarregou de alterar o ritmo evolutivo. E a humanidade decolou em desordem. Alterada pela morte e pelas doenças. Vítima da violência, da angústia e do egoísmo. Os planos primitivos da suprema sabedoria transformaram-se em simples papel molhado. Foi necessário, talvez, reorganizar tudo. Traçar um novo projeto de homem. Outro modelo. Mas como fazer isso sem alarde? Como conseguir sem interferir na liberdade humana, premissa principal em toda a criação divina? E o autocomando, e continuo utilizando as palavras que fluem espontaneamente em meu coração, optou por enviar alguém. Um ser suficientemente importante e preparado para causar o impacto necessário, não só no momento histórico e específico de sua existência no mundo, mas durante muitos séculos. Alguém que, sutil, mas claramente, deixasse traçado o único caminho para endireitar o rumo dos homens da Terra. E talvez esse autocomando, após não poucos estudos e considerações, tenha determinado uma data. E as forças intermediárias a serviço de Deus rastrearam o planeta de norte a sul e de leste a oeste. E fizeram seu relatório. E todos concordaram com um povo e uma região do mundo. A operação devia se centrar nos homens que integravam uma raça ainda incipiente e que habitavam entre o Nilo e o Tigre. O chamado crescente fértil que, naquela época, há mais de 4.000 anos, constituía o maior centro cultural do globo terrestre. Nenhum outro canto do planeta, quase com certeza, oferecia aos exploradores do espaço maior índice de progresso e florescimento. Os astronautas a serviço de Yahvé passaram pente fino no mundo em busca de uma região adequada onde Jesus pudesse nascer, que continente podia reunir, então reduzidos quilômetros quadrados, um cruzamento tão sublime de culturas como as do Egito, Babilônia, Nínive ou Ur. A África, talvez. Era evidente que não. A Europa, sob o domínio de tribos bárbaras. A Atlântida, supondo que houvesse existido, havia sido tragada pelas águas do Oceano Atlântico cerca de 8.000 anos antes. O que restava, então? Só a América. Mas ainda seriam necessários pelo menos mais 2.000 anos para que florescessem no novo continente culturas tão promissoras como a Maia, a Inca ou a Tolteca. A Austrália, por sua vez, era uma região tão primitiva que nem sequer foi levada em consideração. Quanto à Ásia, exceção feita à China, era também um território meio vazio e assolado por grupos tão belicosos quanto incultos. A bem da verdade, apenas o Oriente Próximo e Médio haviam adquirido um nível mínimo para acolher tão alto enviado.
E com o beneplácito do alto comando, teve início a Operação Redenção. Primeiro passo: reunir um povo. Seguindo, talvez, um lento, metódico, mas rigoroso plano, os comandos intermediários, em estreita colaboração com os astronautas, foram selecionando e controlando determinados indivíduos e famílias. E começaram as aparições e encontros com os primeiros e antediluvianos patriarcas. O objetivo número 1 para o alto comando tinha que ser, evidentemente, o desenvolvimento ou estabelecimento de um povo ou de uma comunidade suficientemente estável. E, o mais importante, um núcleo humano virgem, desprovido de ideias religiosas anteriores e indiferente aos mil deuses que tiranizavam e desconcertavam as consciências de egípcios, amorreus, babilônios etc. Mas onde encontrar tamanha raridade? Efetivamente, esse povo não existia. Todos, em maior ou menor grau, estavam contaminados ou deformados. Não houve outro remédio senão criar essa nação. E diz o Gênesis 12, 1, 3. Yahvé disse a Abraão: vai de tua terra, e de tua pátria, e da casa de teu pai, a terra que eu te mostrarei. Te farei uma nação grande e te abençoarei. Engrandecerei teu nome. E se tu uma bênção. Este tipo de promessas e aparições de Yahvé, como sabemos, acontecia naqueles tempos com certa regularidade. É evidente que os responsáveis pela materialização do plano, os astronautas, queriam ir explicando a seu povo, ao povo de Deus, porque os haviam escolhido. Tal como antecipei nas primeiras linhas deste ensaio, em boa lógica, e dentro da variadíssima escala de seres inteligentes que, tenho certeza, o profundo criou, o alto comando responsável pela Operação Redenção teve que escolher ou designar para os encontros com os homens de Israel forças ou civilizações relativamente próximas à nossa forma física. A escolha de seres de formas físicas diferentes da humana só teria gerado confusão. Se o alto comando pretendia inculcar naquele novo povo a ideia de um único Deus, era preciso fazê-lo com extrema simplicidade. E surgiram os anjos. Curiosamente, nas quase 200 intervenções desses seres no Antigo e Novo Testamento, sempre são descritos como jovens de grande beleza e de vestimentas brancas e brilhantes. Suas formas, evidentemente, são humanas. Alguns, inclusive, chegam a passar inadvertidos entre o povo. Outros, como consta do Antigo Testamento, acompanham os patriarcas e comem com eles, caso de Abraão, ou esforçam a abandonar uma cidade, caso de Lote em Sodoma, depois de deixar meio cega uma turba que os tentava violentar. Para esses dois astronautas que foram até a casa de Lote, não me parece que seja excessivamente complicado deslumbrar momentaneamente a massa de moradores que os queria sodomizar. Uma civilização tão adiantada devia dispor de armas, raios paralisantes, gases anestésicos etc., para casos extremos.